Olá a todos, bem-vindos a este webinar da interpretação do traçado de ECG no serviço de urgência. Vamos aqui falar sobre os princípios das boas práticas. O meu nome é Filipe Franco. Estou a ver aqui muita gente que está assistida de diversas partes do país, inclusivamente do estrangeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu chamo-me Filipe, sou enfermeiro. Neste momento já não desempenho funções no serviço de urgência. Neste momento estou a desempenhar funções num internamento provisório. Dada esta pandemia, foi necessário criar alternativas e estou então, juntamente com alguns colegas, a coordenar uma equipa de enfermeiros num centro hospitalar da zona do Porto, portanto no Hospital de Santo António. Previamente a esta ida eu desempenhava funções no serviço de urgência, fazia sala de emergência há cerca de 10 anos e, portanto, neste momento estou a desempenhar funções neste dito internamento. Sou enfermeiro ou acumulo funções no serviço de urgência e na unidade de cuidados intensivos polivalente da Casa de Saúde da Boa Vista. Sou enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na vertente do doente e família em situação crítica. E, portanto, sou mestre em enfermagem médico-cirúrgica e sou professor adjunto no ISAV, Instituto Superior de Saúde, no curso de licenciatura em enfermagem. Sejam todos bem-vindos, então, a este webinar sobre eletrocardiografia. Além disso, colaboro com a BioWiser no curso avançado de eletrocardiografia, destinado para enfermeiros e médicos, que já existe há cerca de 7 anos. O curso de farmacologia de urgência e emergência, neste caso para enfermeiros, também já existente há 7 anos, e o curso de abordagem avançada da via aérea para enfermeiros, que agora já é misto, é um curso misto destinado para enfermeiros e médicos, também já existe há alguns anos. Sou também coordenador da pós-graduação de urgência e emergência, agora uma parceria, ou recentemente uma parceria entre o BioWiser e o ISAV, o Instituto Superior de Saúde. Portanto, vamos dar então início à nossa palestra, é por isso que vocês estão todos aqui. Caros alunos, estou a ver bastantes alunos meus aqui a assistir à palestra, sejam todos bem-vindos, obrigado pela vossa presença. O ECG, então, o que é? É o registro da atividade elétrica do coração. Este vai registar a diferença de potenciais elétricos entre elétrodos que são colocados à superfície corporal e, portanto, todos esses elétrodos vão captar toda a informação elétrica, vão ampliar, filtrar e registá-la sob a forma de um papel no nosso eletrocardiógrafo. Portanto, atrevo-me a dizer que é um exame simples, barato, não invasível, de fácil execução, que é executado a quase todos os doentes que são admitidos no serviço de urgência, não é? Juntamente com a gasometria de sangue arterial, são dos exames que mais vezes estão solicitados no serviço de urgência. Muitas das vezes como para diagnóstico primário, outras das vezes para diagnóstico secundário ou para auxiliar no diagnóstico diferencial. Portanto, o ECG é utilizado ou tem múltiplas finalidades, nomeadamente para identificar a isquemia do miocárdio, não é? Numa fase inicial podemos ter uma onda T especulada e numa fase tardia do infarto agudo do miocárdio, ao final de um ano, temos as ondas Q patológicas, não é? Permite-nos identificar sinais de sobrecarga auricular e ventricular, e quando nós falamos em sobrecarga auricular, estamos a fazer referências à alteração da morfologia e da voltagem ou amplitude da onda P, e quando falamos em sobrecarga ventricular, estamos a fazer referência à modificação da voltagem e da morfologia do nosso complexo QRS. Permite identificar, então, a presença de desritmias, não é? Cardíacas, o doente que nos entra no serviço de urgência, que tem palpitações ou tem dor torácica, a finalidade da execução do ECG nos primeiros 10 minutos não é só descartar um evento isquémico, mas também identificar alguma alteração de ritmo, não é? Permite identificar também o efeito de alguns medicamentos, e trago aqui o exemplo da digoxina. Quando existe toxicidade farmacológica, nós vamos ter alterações de repolarização ventricular. Vamos ter uma onda T invertida com um aspecto de uma colher, tradicionalmente descrito com um aspecto de uma colher. Permite-nos identificar também alterações eletrolíticas, nomeadamente
alterações de potássio, não é? Quando temos uma hipercalémia, a primeira alteração é na repolarização ventricular, portanto, na onda T. A onda T fica espiculada, em tenda, e, portanto, esta é uma das alterações que temos numa fase inicial da hipercalémia, não é? E permite identificar a presença e o funcionamento correto do pacemaker. Portanto, as desritmias cardíacas, importa aqui definir o conceito, não é? Da desritmia cardíaca, que reflete o funcionamento anormal do sistema eletrocoração, e esta disfunção pode alterar acentuadamente o débito cardíaco e provocar uma deteriorização dos sinais vitais do paciente, não é? Quer seja uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia, todos estes podem ter efeitos sobre o nosso débito cardíaco e, portanto, pode provocar alterações nos sinais vitais, nomeadamente a presença de hipotensão. E, portanto, na presença de taque ou bradiarritmias, implica um reconhecimento rápido desta desritmia e uma atuação precoce no nosso paciente. Importa, numa primeira instância, nós conhecermos o nosso sistema de condução cardíaca, não é? Portanto, o nosso sistema de condução cardíaca é constituído por uma rede de fibras especializadas no nosso coração, em que todo o estímulo em condições normais tem origem no nosso nó ou nó de sinusal, não é? Considerado o nosso pacemaker natural do coração, que está localizado na base da veia cava superior, na zona subepicárdica e tem um aspecto elipsoide. Okay? É aqui que tem origem, em condições eletrofisiológicas normais, o nosso estímulo cardíaco. Todo este estímulo proveniente do meu nó ou nó sinusal percorre 3 vias de condução internodais, através da aurícula direita, okay? Até ao nódulo auriculoventricular. Ok? Portanto, todo estímulo proveniente do nódulo sinusal progride através de um conjunto de fibras para o nódulo auriculoventricular. Ok? E, portanto, mas não se esqueçam que a aurícula esquerda, ou todo o tecido da aurícula esquerda, também tem que ser despolarizado. E, portanto, o estímulo proveniente do nódulo sinusal, ao passar por uma via internodal anterior, ok? Sai um feixe, que é o chamado feixe de Beckman, para a aurícula esquerda, ok? Portanto, todo o estímulo proveniente do nódulo sinusal vai ser difundido através da aurícula direita e da aurícula esquerda, ok? Ao passar pela aurícula direita através das vias internodais, vai confluir numa estrutura que nós chamamos de nódulo auriculoventricular, não é? Está localizado ao lado do septo interauricular, ok? Ao lado direito, e, portanto, é aqui que vai ocorrer um atraso na transmissão do impulso proveniente do nódulo sinusal. Um atraso que é fisiológico e que corresponde a cerca de 1/10 de segundo, ok? Depois de todo este estímulo, ao chegar ao nódulo auriculoventricular, que é uma estrutura muito importante, provoca este tal atraso do estímulo e que é fundamental na presença de taquiarritmias, ok? Este estímulo vai ser transmitido através do feixe X, que vai entrar, então, aqui no nosso esqueleto fibroso do coração e vai originar o ramo direito do feixe X e o ramo esquerdo do feixe X, ok? Que vai difundir todo esse estímulo através de umas estruturas multidirecionadas, através de diversos ramos, na sua porção inferior do coração, que é designado por rede de Purkinje, ok? Portanto, todo o estímulo proveniente do nódulo AV passa pelo feixe X, que depois no septo interventricular vai se dividir no ramo direito e no ramo esquerdo até às fibras de Purkinje, ok? E recordem que, quando vocês ouviram já falar certamente dos bloqueios de ramo, é aqui que eles ocorrem, não é? O bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo. Quando um evento isquémico, um evento cirúrgico leva a uma lesão deste ramo, vai provocar alterações na morfologia do meu complexo QRS. E porquê? Porque eu, efetivamente, vou ter aqui a ativação de 2 câmaras ventriculares. É a mesma coisa que nas câmaras auriculares. Quando nós temos uma contração da câmara, nós só vamos ter, que é da câmara auricular ou ventricular, nós vamos ter no nosso ECG apenas uma onda ou um complexo, não é? Se efetivamente eu tiver uma lesão de um dos ramos, ok, eu vou ter um ventrículo a ativar-se em tempo diferente do lado onde está lesionado. E, portanto, em vez de eu só ter um complexo QRS, eu vou acabar por ter 2 complexos QRS, um ao lado do outro, mas nós já vamos visualizar isso a seguir.
ok? Portanto, todo estímulo tem origem no meu nó de sinusal, que é o meu pacemaker natural, passa através de 3 vias internodais pela aurícula direita até o nó da aurícula ventricular, ok? E a minha aurícula esquerda recebe um feixe de Beckmann, ok? Proveniente da via internodal anterior, que destina o estímulo do nó sinusal até a aurícula esquerda. Ok? O estímulo ao chegar ao nódulo AV sofre um ligeiro atraso e depois passa novamente para o nosso feixe de is, ok? No nosso feixe de is vai-se dividir no ramo direito, ramo esquerdo, até às fibras de Purkinje, ok? E agora vocês perguntam, Filipe, mas como é que eu vou ter tradução deste percurso, deste estímulo elétrico, por este sistema de condução no meu traçado eletrocardiográfico? Vocês vão ver que efetivamente é muito fácil de nós conseguirmos compreender. Portanto, todo o estímulo proveniente do meu nó sinusal, meu pacemaker natural, passa através de 3 vias internodais, a anterior, a média e a posterior, ok? Até o meu nó de aurícula ventricular. Mas a minha aurícula esquerda não pode ser esquecida, não é? Portanto, o estímulo que passa pela via internodal anterior passa também para um feixe de Beckmann para a aurícula esquerda, ok? E, portanto, ao passar todo o estímulo, vai despolarizar célula a célula das minhas aurículas e vai provocar uma contração, que vocês conseguem ver aqui neste traçado eletrocardiográfico, quando existe contração, ok? Despolariza e contrai, ok? Vai dar origem a uma primeira deflexão positiva, que é a minha onda P. E a onda P não é mais que a despolarização, a contração da minha aurícula, ok? Muito bem. Depois deste estímulo vai chegar ao meu nódulo auriculoventricular, ok? Portanto, o meu nódulo auriculoventricular vai levar a um atraso da transmissão do impulso, que nós depois mais tarde vamos ver que é o chamado intervalo PR, ok? E, portanto, todo este estímulo vai passar para o feixe de is, certo? O feixe de is vai depois passar o estímulo pelo ramo direito, o ramo esquerdo, até às fibras de Purkinje, o que é que vai originar? Uma contração ventricular, uma sístole ventricular, que no meu traçado eletrocardiográfico vai se manifestar pela presença de um complexo QRS. Portanto, complexo QRS, não é? Que tem 2 deflexões negativas, que é o Q e o S, e uma deflexão positiva, que é o R, ok? Portanto, o meu complexo QRS corresponde à despolarização, à minha sístole ventricular, ok? Após uma contração, nós vamos ter efetivamente um relaxamento, não é? Que é a chamada diástole ventricular, que se manifesta no meu ECG pela presença de uma onda T. Portanto, a minha onda T corresponde à repolarização ventricular, reabertura do ventrículo, ok? Eu vivo perfeitamente sem uma repolarização ou sem uma sístole auricular. Agora, eu não consigo viver sem uma sístole ventricular e uma repolarização ventricular. Portanto, a câmara ventricular tem que estar efetivamente íntegra, eu tenho que ter um ritmo cardíaco adequado para ter, então, esta contração e relaxamento do meu ventrículo, ok? Portanto, a onda P corresponde à contração da aurícula, portanto, à despolarização auricular. O meu complexo QRS corresponde à despolarização ventricular, portanto, contração do ventrículo, e a onda T corresponde então à minha repolarização, ou seja, reabertura do ventrículo. Ok, malta? Aqui importa, e vocês supostamente, esta pergunta pode ser feita por vocês, porque é que eu não tenho uma onda de repolarização ventricular? Ou seja, uma onda de repolarização auricular, digo. Ou seja, porque é que a minha aurícula, quando reabre, quando está pronta para receber novo fluxo de sangue, não tem tradução eletrocardiográfica? Eu não consigo ter tradução eletrocardiográfica porque a minha onda de repolarização auricular encontra-se sobreposta ao meu complexo QRS, ok? Portanto, e para todos os efeitos, no meu ritmo cardíaco eu vou ter apenas estas 2 ondas, que é a onda P e a onda T, e um complexo QRS, que é o meu complexo que corresponde à minha despolarização ventricular, ok? E isto dá-se ciclo a ciclo, ok? Aqui importa retermos que, à medida que vamos descendo no nosso sistema de condução, as frequências cardíacas também vão baixando, não é? Portanto, o meu nó ou nó de sinusal, sendo o meu pacemaker natural, gera impulsos a uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, ok? E, portanto, frequências acima
dos 150 a 160 já são consideradas frequências que não são suportadas pelo meu nó sinusal. E, portanto, frequências mais altas que 150 ou 160 são consideradas extra nó sinusal. Reparem que o meu nódulo auriculoventricular suporta já frequências mais baixas que o meu nódulo sinusal, que isto pode ser uma ajuda depois na identificação do ritmo cardíaco, não é? E, portanto, o meu nódulo auriculoventricular consegue gerar estímulo, ok? Com uma frequência entre os 40, os 50, 40 e 60 batimentos por minuto. E reparem que, quer o meu nódulo sinusal, quer o meu nódulo AV, onde tiver origem o estímulo, ok? Desde que seja acima do nódulo auriculoventricular, eu considero que ele vai apresentar um complexo QRS estreito, ok? Portanto, um complexo QRS com uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos. Mas nós podemos ter aqui uma alteração de um bloqueio de ramo, em que mesmo que o estímulo tenha origem no meu nódulo sinusal, eu posso ter um complexo QRS alargado e eu não posso interpretar isso como um ritmo com origem ventricular. E vocês vão ver, quando analisarmos todas as questões na análise de ritmo, vocês vão verificar que, quando chegamos ao complexo QRS, nós vamos ver a morfologia do complexo QRS. Porque se ele tiver um padrão em forma de M, um padrão em talhado, ok? Eu vou dizer que existe uma alteração elétrica, ok? A nível do meu esqueleto fibroso do coração, que vai levar a uma alteração do meu padrão complexo QRS, não é? E, portanto, e mesmo que eu tenha uma onda P prévia, eu digo, não, este ritmo tem origem no nódulo sinusal, eu vou ter uma alteração na condução interventricular, ok? Mas nós vamos ver isso mais à frente. E reparem que se o estímulo tiver origem a nível das minhas células ventriculares, vai ter frequências mais baixas, entre os 0, 20 a 30 batimentos por minuto. E tudo que tenha que seja, ou todo estímulo que tenha origem abaixo do nódulo auriculoventricular, já é considerado um ritmo com um complexo QRS largo, portanto, um estímulo com origem a nível da célula ventricular. Ok? Mas vamos começar aqui por ver quem é que vamos monitorizar, ok? Quando eu falo em monitorizar doentes, eu lembro-me logo da paragem cardiorrespiratória, não é? Eu monitorizo um paciente em paragem cardiorrespiratória cujo objetivo é identificar se ele se encontra num ritmo desfibrilhável ou não desfibrilhável, porque nada atrasa a desfibrilhação. Ok? Portanto, monitorizar rapidamente o indivíduo em paragem cardiorrespiratória para identificar o ramo do algoritmo de suporte avançado de vida por onde eu devo me guiar. Ok? E depois temos os doentes em risco de paragem cardiorrespiratória. O doente com dor torácica, o doente com síncope. Como é que eu monitorizo um doente que teve perda de consciência? Para, eventualmente, eu conseguir descartar se existe ou não uma alteração de ritmo cardíaco que possa precipitar um baixo débito cardíaco e um colapso do indivíduo, não é? Por exemplo, um indivíduo em choque. Qual é o sinal precoce de choque? Não é? Num choque hipovolémico, sinal precoce de choque é taquicardia, não é? E, portanto, se eu tiver o meu doente monitorizado com um traçado, com monitorização de 3 cabos, imaginem, uma monitorização de ECG, e se eu tiver a fazer esta correção do choque, eu consigo acompanhar toda esta correção e ver se existe efetivamente uma melhoria na frequência cardíaca, não é? Que é o primeiro sinal clínico que nós conseguimos vigiar, que pode ser indicativo então deste tal choque, ok? Como é que nós monitorizamos? As boas práticas dizem que devemos monitorizar sempre sobre superfícies ósseas, não é? Em que devemos colocar os elétrodos sob a regra dos sinais de trânsito, portanto, o vermelho é colocado no ombro direito, o amarelo no ombro esquerdo e o verde colocado no hemitórax esquerdo. As recomendações atuais referem que devemos, efetivamente, colocar o elétrodo verde sobre a crista ilíaca, ok? E, portanto, o objetivo é mantermos o pré-córdio livre para iniciar medidas de ressuscitação cardiopulmonar, a colocação de um dreno torácico, ok? Entre outros procedimentos que podem ser efetivamente executados ao nosso paciente crítico, ok? Depois, temos aqui uma referência sobre a derivação. Em todos os monitores, por norma, já existe uma derivação que é selecionada, não é? Por defeito, não é? Que é a derivação D2. Nós devemos conferir se é sempre esta derivação D2 que está ativa, ok? E a derivação D2 no nosso triângulo de Einthoven, se fôssemos ver o nosso triângulo de Einthoven neste indivíduo que está aqui deitado e que está monitorizado, a derivação D2, desculpem,
ok? Seria esta derivação, ok? É que faz a diferença de potencial entre o elétrico colocado no ombro direito e o colocado sobre o hemitórax ou a crista ilíaca esquerda, não é? Hemitórax esquerda ou crista ilíaca esquerda. Esta seria a derivação D2, que na realidade permite-nos ver a transmissão do impulso desde o nó sinusal até às minhas fibras de Purkinje. Depois existem aqui umas referências sobre a questão da tricotomia, ok? Portanto, nós devemos efetivamente remover o excesso de pelo, porque um elétrodo colocado sobre uma superfície com pelo vai dificultar a adaptação e o ajuste da parte central do elétrico, que é aquela estrutura gelatinosa, sobre a nossa superfície da pele e, portanto, vai dificultar a captura deste estímulo elétrico, ok? E depois lembrem-se sempre que a sua remoção pode ser extremamente dolorosa ao paciente, não é? Depois quando o paciente não necessita de efetivamente estar monitorizado. Como é que nós podemos efetivamente monitorizar? Existem várias formas, mas a forma mais convencional é através dos elétrodos, não é? Portanto, colocados sobre superfícies ósseas. Lembrem-se só de uma questão. Nós, quando temos um indivíduo que esteja em paragem cardiorrespiratória e que esteja com um DAE, um desfibrilador automático externo, ele não está com monitorização ativa do ritmo cardíaco. Aquelas pás que são colocadas na zona infraclavicular e no quarto, quinto espaço intercostal, na linha axilar, ok? Servem apenas, ou na zona inframamilar, servem apenas para detectar se o indivíduo tem ou não um ritmo desfibrilado. Mas, para todos os efeitos, não está a ter tradução para um monitor, ok? Portanto, só identifica se é um ritmo desfibrilável ou não desfibrilável, ok? Muito bem, vamos prosseguindo. O nosso papel milimétrico. Onde é que é impresso o traçado do meu paciente? Num papel milimétrico, não é? E, portanto, um papel milimétrico é um papel que é constituído por quadrados grandes e por quadrados pequenos. Peço desculpa, por quadrados grandes e por quadrados pequenos. Um quadrado grande é constituído por 5 quadrados pequenos, quer na sua duração, portanto isto faz referência ao tempo, quer na sua amplitude, não é? Portanto, na sua altura. Portanto, reparem que cada quadrado pequeno tem uma duração de 0,04 segundos, ok? E uma amplitude que é 1 milímetro ou 0,1 milivolt. Portanto, um quadrado grande que resulta da soma de 5 quadrados pequenos na sua duração, não é? na sua linha horizontal, ok? Nós podemos dizer que este quadrado grande tem uma duração de 0,20 segundos, não é? Que é a multiplicação de 0,04 vezes 5 quadrados pequenos, e uma amplitude de 5 milímetros ou 0,5 milivolts, não é? Portanto, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20 e a sua amplitude que é de 1, 2, 3, 4, 5. E vocês perguntam, Filipe, mas para que serve isso? Eu digo-vos, serve para nós calcularmos a duração, a amplitude de uma onda P, de um complexo QRS. Portanto, todas estas ondas, estes complexos, este complexo deve estar inseridos nos seus valores convencionais. Ok? Portanto, o nosso papel milimétrico, que é um papel com quadrados grandes e com quadrados pequenininhos, tem valores já destinados, em termos de duração, um quadrado pequeno, 0,04, e uma amplitude de 1 milímetro ou 0,1 milivolt, e um quadrado grande é a multiplicação de 5 vezes um quadrado pequeno na sua horizontal, portanto 0,20 segundos, e na vertical, ok, corresponde a 5 milímetros ou 0,5 milivolts. Reparem que este papel deve ser impressa a uma velocidade de 25 milímetros por segundo, ok? E uma amplitude de cerca de 10 milímetros, ou seja, cerca de 10 quadrados pequenininhos. Portanto, todo o papel deve ser impresso nestes valores de referência que eu já vos disse. Portanto, reparem aqui, isto será um exemplo, não é? Em que eu tenho aqui a minha linha isoelétrica, não é? Aquela linha que é efetivamente fictícia e que passa ao longo do meu traçado, e reparem que a minha onda P, por exemplo, reparem a duração dela, tem 0, ela começa aqui, não é? Portanto, tem 0,04 mais de metade de um quadrado, não é? E mais um bocadinho de trás. Portanto, assume-se que sejam 2 quadrados. Mas o que interessa é que a onda P tenha uma duração, seja de uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos. Portanto, são 3 quadradinhos pequenininhos. Portanto, ela está inserida no seu valor normal, não é? Uma onda P deve ter da amplitude, ou seja, da altura, cerca de 2,5 milímetros ou abaixo desse valor, ok? E agora reparem aqui na nossa onda P. Qual é a sua amplitude? Tem 1 milímetro
mais meio, não é? Portanto, 1,5 milímetros. Vamos observar aqui o meu complexo QRS. Qual é a duração do meu complexo? Começa aqui, QRS. Eu tenho que ver, tenho que ver quantos quadrados tem entre o Q e o S, não é? Portanto, eu tenho um quadrado pequeno, que é 0,04, mais um bocadinho do outro, não é? Mas vamos assumir que isto é 0,04 segundos. Portanto, reparem que o meu complexo QRS tem que ter uma duração similar também à da onda P. Portanto, deve ser igual ou inferior a 0,12 segundos. Cumpre ou não cumpre? Claro que cumpre. Portanto, tenho aqui 0,04 segundos. E sei que o meu complexo QRS, em condições normais, deverá ter uma altura, uma amplitude, abaixo dos 25 milímetros. Portanto, são 25, deve ser abaixo de 25 quadrados dos pequenos em termos de altura. Reparem quantos quadrados pequenos temos em termos de altura. 5, que é um quadrado grande. Reparem, quadrado grande, não é? 5 quadrados pequenos, portanto 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, e em termos de altura 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, não é? Portanto, vamos ver aqui 5 milímetros, 10 milímetros, 15, mais um 16, e depois reparem aqui para baixo, 17, 18, 18 milímetros, portanto é abaixo dos 25 milímetros, ok? Estamos todos a acompanhar, todos a seguir? Vamos lá então. O nosso traçado eletrocardiográfico é constituído por um conjunto de ondas, de intervalos, um segmento e um complexo, ok? E, portanto, a primeira onda a ser transcrita, que pode aparecer ou não, é a minha onda P, não é? Que nós já vimos que corresponde à minha despolarização auricular, à minha contração auricular, ok? A segunda tradução que eu tenho eletrocardiográfica é o meu complexo QRS, não é? Portanto, o meu complexo QRS faz referência à contração do meu ventrículo. É após as minhas células ventriculares serem despolarizadas, vão gerar uma contração, que se manifesta sob a presença de um complexo QRS, não é? Sendo que tenho duas deflexões negativas, que é o Q e o S, e uma deflexão positiva, que é a minha onda R, ok? Então, reparem lá, a despolarização ventricular, ok, deve estar inserida no meu traçado imediatamente a seguir à minha onda P e deve ter uma duração igual à da minha onda P, portanto, deve ter uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos e uma amplitude igual ou inferior a 25 milímetros, como nós já vimos no exemplo anterior, ok? A seguir ao meu complexo QRS, vou ter a minha onda T. E a minha onda T corresponde à minha repolarização ventricular, ou seja, após contrair o ventrículo, ele vai ter que reabrir, não é? A minha diástole ventricular, ok? Que se manifesta pela presença de uma onda T. Ok? E, portanto, a minha onda T não tem efetivamente uma duração e uma amplitude estipulada. Vocês depois vão ver aqui alguns valores de referência que alguns atores fazem em suposição, mas não tem, para todos os efeitos, o consenso da maioria dos autores é que não tem uma duração e uma amplitude estipulada. Ok? E, portanto, entre o início da minha despolarização ventricular, ou seja, no início do complexo QRS, até ao final da minha repolarização ventricular, eu vou ter aqui um intervalo que é o intervalo QT. E o intervalo QT faz referência ao tempo que o meu ventrículo demora a contrair e a relaxar. E este intervalo QT pode estar efetivamente aumentado ou pode estar encurtado em determinadas situações, como nós depois iremos ver, ok? Depois reparem que temos dois intervalos. Temos o intervalo PR, que vai desde o início da onda P até o início do complexo QRS e faz referência ao tempo que o estímulo demora a percorrer desde o nó sinusal, que é o meu pacemaker natural, lembrem-se, na parte superior, não é? Na base da veia cava, até o meu nódulo auriculoventricular, que nós já vimos que existe ali um atraso fisiológico, ok? E esse atraso deve ser igual ou inferior a 0,20 segundos. E agora vocês perguntam-me assim, Filipe, mas quanto é que é 0,20 segundos? Ok? É um quadrado dos grades. Concordam? Muito bem. A seguir vamos ter um segmento. E o segmento que vamos ter como referência é o segmento ST, que é muito importante para o infarto agudo do miocárdio, não é? Quando nós dizemos que o indivíduo está com um infarto com um supradesenvolvimento do segmento ST, é quando nós temos uma fusão da onda S com a onda T, ok? Que é o chamado ponto J, acima da minha linha isoelétrica. Ou seja, se houver uma fusão de onda S com a onda T 2 milímetros acima da linha de base, portanto, são dois quadradinhos pequenininhos acima da linha de base, eu digo que há um supradesnivelamento. Se tivesse 2 milímetros abaixo da linha de base, ok, eu dizia que estava infradesnivelado.
ok? Agora vocês conseguem observar aqui nesta imagem que existe aqui uma onda U. E vocês perguntam, oh, Filipe, mas essa onda U aparece sempre? Não, esta onda U não é muito frequente aparecer. Aparece nas situações de hipocalémia, ok? Portanto, nas situações de hipocalémia grave, quando temos valores de potássio muito baixos, nós podemos ter esta onda U, ok? Que depois vocês vão ver qual é o significado desta onda U. Mas começando com cada uma destas ondas. A onda P corresponde então à despolarização auricular, portanto, à minha sístole auricular. E reparem que esta onda P tem que estar localizada antes do meu complexo QRS, tem uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos e uma amplitude inferior a 2,5 milímetros. Se vamos a ver isto, em termos de duração, tem que ter, desde o início da onda P até o final da onda P, tem que estar inserida em 3 quadradinhos de 0,04 segundos, ok? Em termos de amplitude, se eu sei que cada quadradinho em termos de altura é de 1 milímetro, se eu sei que a minha onda P normal deve ser igual ou inferior a 2,5 milímetros, significa que são 2 quadradinhos e meio, ok? Reparem que a onda P, eu quando olho para a minha onda P, eu tenho que olhar tudo, a sua duração, a amplitude, mas tenho que ver a sua morfologia. Em condições normais, a minha onda P deve ser arredondada, positiva e superior, ok? E eu digo que ela é sempre positiva em todas as derivações, exceto numa derivação, que é a derivação AVR, ok? Portanto, é a derivação que está mais à direita. Se vocês olharem para o ECG de 12 derivações, vocês vão ver que em AVR tudo é negativo. E pode ser variável na derivação V1, ok? Na derivação V1, nós vamos ver que ela pode ser isodiafásica, ou seja, igual para cima e para baixo. Nós depois iremos ver isso mais à frente. Só para vos dizer aqui, a minha onda P, ok? Resulta da ativação. Lembram-se aquilo que eu vos disse, que quando temos a despolarização auricular e ventricular, nós temos na realidade duas ondas que estão transcritas uma em cima da outra. Vamos começar a analisar aqui isto. Reparem que a minha onda P corresponde à despolarização, ou seja, à ativação, à contração das duas câmaras auriculares. Ok? E, portanto, sendo que a fase inicial da onda P corresponde à ativação da câmara auricular direita e a fase terminal da onda P, ok? O ápice e a fase descendente, corresponde, então, à ativação da câmara auricular esquerda. Ok? E, portanto, quando eu tenho uma câmara auricular dilatada, que podemos ter em diversas situações, imaginem numa situação de uma estenose, uma válvula mitral, numa hipertensão pulmonar, em que eu vou ter sobrecarga das câmaras anteriores, ok? Eu vou ter uma câmara auricular dilatada. E, portanto, uma câmara dilatada significa que tem não maior número de células, mas tem um espaço maior para despolarizar. E, portanto, de acordo com a câmara que está dilatada, eu vou ter alterações ou na primeira porção ou na segunda porção da onda P. Ok? E, portanto, a minha onda P normal é esta, que tem uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos e uma amplitude igual ou inferior a 2,5 milímetros. E reparem que ela deve ser arredondada e positiva, não é? E reparem que dentro desta onda P não é mais que a ativação das duas câmaras auriculares. Na primeira fase ascendente corresponde à ativação da câmara auricular direita, o ápice e a fase descendente corresponde à ativação da câmara auricular esquerda. E vocês perguntam, Filipe, mas qual é a câmara que tem maior, quando está dilatada, provoca maior tradução de alterações da onda P? É a câmara auricular esquerda, não é? Que pode ser por vários distúrbios que nós vamos, a maioria das vezes, associados aos distúrbios valvulares, ok? Nós vamos ver de seguida. Ok? Portanto, nós quando temos uma sobrecarga auricular direita, reparem aqui nesta imagem, temos uma câmarazinha aqui dilatada, portanto, não tem um aumento do número de células, tem as células mais alongadas e, portanto, vamos ter maior terreno para despolarizar, ok? E, portanto, se temos mais terreno para despolarizar, vai demorar mais tempo a despolarizar esta câmara auricular direita, ok? E, portanto, se eu sei que a primeira porção da onda P corresponde à ativação da câmara auricular direita, ok? Eu, quando tenho esta câmara dilatada, eu vou ter uma onda P espiculada, pontiaguda, ok? Vai sofrer, então, alterações na sua morfologia, mas, acima de tudo, na sua amplitude, sendo que a sua duração normal é igual ou inferior a 0,12 segundos. E podemos ter, por exemplo, uma onda P espiculada numa doença pulmonar obstrutiva crónica, numa asma, num estado de mal asmático, podemos ter numa estenose da válvula tricúspide, ok? Podemos ter esta sobrecarga da câmara auricular, por exemplo, num tromboembolismo pulmonar, ok? Nós podemos ter esta sobrecarga de câmara auricular e, portanto, vai ter esta tradução em termos de ECG. Eu vou ter uma onda P
pontiaguda. Entenda, vai ter alteração da morfologia e da sua amplitude, ok? Sendo que o resto da despolarização do ventrículo é de igual forma, ok? Reparem, eu costumo comparar a onda P da sobrecarga auricular direita ao nosso dromedário, não é? Portanto, tem esta bolsazinha, ok? Portanto, a minha onda P fica especulada, ok? Quando eu tenho uma sobrecarga de câmara auricular esquerda, que é mais frequente, ok? Eu tenho uma câmara auricular esquerda que vai demorar mais tempo para despolarizar porque está dilatada, ok? Eu vou ter alteração na segunda porção da minha onda P, na fase ascendente, no ápice e na fase ascendente, não é? Esta seria a ativação da câmara auricular direita que se deu normalmente, mas depois eu tenho uma câmara auricular esquerda mais dilatada e, portanto, vai demorar mais tempo a despolarizar. E aqui eu vou ter alteração da morfologia, sim senhora. Nós vemos aqui uma onda P bífida, entalhada, não é? Ou bimodal, ok? Mas vão ter alterações na sua duração, contrariamente ao que acontecia na sobrecarga auricular direita, ok? Lembrem-se, sobrecarga auricular direita ela fica pontiaguda, na sobrecarga auricular esquerda ela fica bimodal. Ok? Portanto, vou ter alteração quer na morfologia, quer na sua duração. E, portanto, a minha onda P pode efetivamente ter este aspecto bífido ou bimodal. Ok? Eu costumo dizer que a minha onda P na sobrecarga auricular esquerda é muito similar às vossas de um camelo, ok? Portanto, nós vamos associar a sobrecarga auricular direita ao dromedário e a esquerda, não vamos dizer camelo, mas vamos dizer escamelo, não é? De esquerda, ok? Certo? Estamos a acompanhar? Muito bem. Isto tudo para vos dizer o quê? Que a minha onda P, nem em todas as situações, é arredondada e positiva, ok? Eu sempre que tiver uma onda P, a regra geral é que este ritmo teve origem no nodo sinusal. Mas a minha onda P proveniente do nodo sinusal não tem que obrigatoriamente ser arredondada, ok? Não tem que ser necessariamente arredondada, ok? Tem que ser positiva, mas não arredondada, ok? Portanto, se eu tiver uma alteração, ela for especulada ou se for bífida, eu tenho que associar que o indivíduo provavelmente tem ali alguma câmara que está dilatada e tenho que estudá-la então, ok? Muito bem. As ondas P também podem estar invertidas. E as ondas P estão invertidas essencialmente quando o ritmo tem origem numa estrutura que nós chamamos de nódulo auriculoventricular, do NAV, não é? E, portanto, as ondas P invertidas aparecem quando a estimulação ou o impulso inicial origina-se perto ou abaixo do nódulo auriculoventricular. Ok? Assim, a onda de despolarização da aurícula decorrerá de uma forma retrógrada, causando uma onda P invertida, a qual pode indicar um ritmo nodal, um ritmo nodial ou um ritmo idioventricular. É a mesma denominação, ok? Portanto, quando o meu nódo sinusal não funciona e quem assume o comando é o meu nódulo auriculoventricular, porque as minhas aurículas, as minhas células auriculares não emitiram um impulso com uma frequência superior à frequência do nódulo AV. Não se esqueçam que, em condições normais, no meu sistema de condução, se falhar o meu nódo sinusal, quem assume o comando é o nódulo AV. Mas se houver um estímulo das minhas células auriculares que são auto-excitáveis, ok? Com uma frequência superior aos 40 a 60 batimentos por minuto geradas pelo nódulo AV, quem assume o comando são as minhas células auriculares. E é isto que acontece, por exemplo, na fibrilhação auricular. Ok? Muito bem. Mas quando o impulso tem origem no nódulo AV porque não há nenhuma célula auricular a gerar impulso, ok? Ou a gerar estímulo, ok? Eu vou ter uma onda P invertida. Porquê? Porque o nódulo AV tem uma propriedade que é de despolarização retrógrada, ou seja, ele não vai ignorar as câmaras anteriores, ele não vai ignorar as aurículas, ele acha que as aurículas são fundamentais para o funcionamento cardíaco, ok? E, portanto, de acordo com a origem do estímulo no meu nódulo auriculoventricular, eu posso ter uma onda P invertida antes ou após o complexo QRS, ou nem ter uma onda P invertida, mas é visível, ok? Portanto, pode estar camuflada sobre o meu complexo QRS. Portanto, isto será entrar aqui por caminhos um bocadinho mais perigosos, como eu costumo dizer, quando falamos dos ritmos com origem no nódulo auriculoventricular, precisamos de mais algum tempo. Se houver oportunidade, numa próxima sessão falaremos então destes ritmos nodais, ok? Complexo QRS. O meu complexo QRS corresponde então à minha despolarização ventricular. Similarmente ao que eu falei, à despolarização auricular, nós vamos ter dois complexos QRS um em cima do outro, não é? Que resultam da despolarização do ventrículo direito e da despolarização do ventrículo esquerdo. Ele está localizado após a minha onda P e após o intervalo PR. Não se esqueçam que o intervalo PR é o tempo que o estímulo demora a percorrer desde o início da onda P até o início do complexo QRS. E reparem que tem uma duração entre o Q
e o S igual à da onda P, deve ser igual ou inferior a 0,12 segundos, portanto, em termos de duração nos quadradinhos na sua horizontal, deve ser igual ou inferior a 3 quadradinhos pequenininhos, e em termos de amplitude, deve ser inferior a 25 milímetros, ok? Nós falamos que a onda P, por norma, é positiva em todas as derivações, exceto em AVR e variável em V1, não é? Aqui nós vamos ter o nosso complexo QRS negativo em AVR, porque ali é tudo negativo nesta derivação, que é a derivação à direita, não é? AVR, ok? E nas primeiras derivações pré-cordiais, V1, V2 e provavelmente V3, ela também vai ser de polaridade negativa, ok? Entre V3 e V4, por norma chamado período de transição, nós vamos ter a onda S com a mesma altura que a onda R e, portanto, vamos ter um traçado que nem vai ser positivo nem negativo, que é o chamado período de transição. A partir de V3 ao V4, ok? O complexo QRS tende a ser positivo, orientado para cima, ok? Portanto, lembrem-se que ele é negativo em AVR, ok? Em AVR é tudo negativo e pode ser também negativo entre V1 e V3, ok? Portanto, este é o meu complexo QRS normal. A primeira deflexão negativa é o Q, a segunda deflexão negativa é o S e a primeira deflexão positiva é o R, ok? Similarmente, quando temos alterações na morfologia do meu complexo QRS, eu tenho que saber interpretar e saber o que é que isto quer dizer. Portanto, se eu tiver uma onda R e eu sei que a minha onda R, e deixem-me só fazer aqui uma chega. Estão a ver aqui V1, V2 e V3? Reparem na polaridade do meu complexo QRS. Não está apontado para baixo, portanto é negativo. Agora reparem aqui em V4. O R, ok? Que é R e o S, que é aqui em baixo, ok? Vocês reparem que ele é igual para cima e para baixo. Significa que é igual a 1. Portanto, aqui é o período de transição, porque reparem que em V5 e V6, o meu R, do meu complexo QRS, é de polaridade positiva. Portanto, quando eu digo que o meu complexo QRS é negativo em AVR, que é tudo negativo em AVR, reparem que é tudo negativo, não é? AVR, complexo QRS é negativo, ok? E reparem em V1, polaridade negativa, V2, polaridade negativa e V3, polaridade negativa, ok? Isto só para fazermos aquela chega do que falámos previamente, ok? Reparem agora que se eu tiver alterações na minha morfologia ou na minha amplitude do meu complexo QRS, eu tenho que saber interpretar. E, portanto, quando eu tenho um complexo QRS muito alto, ou seja, quando ele tem uma amplitude superior a 25 milímetros, ok, eu tenho que suspeitar que ali existe algum sinal de hipertrofia, que aquilo é um sinal de hipertrofia ventricular. Ok? Portanto, o meu músculo ventricular está hipertrofiado. E eu consigo interpretar se é à direita ou à esquerda de acordo com as derivações que efetivamente estão atingidas nas derivações pré-cordiais, que é de V1 a V6, ok? Portanto, se eu tiver uma onda R dominante, ok? Alta, superior a 25 milímetros, 5, 10, 15, 20, 25, ok? É superior a 25 em V5 e V6, reparem que o R é muito alto, ok? Superior a 25 milímetros, vamos lá outra vez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, quase 35, ok? Milímetros, eu digo que isto é um sinal de hipertrofia ventricular. Portanto, uma onda R em V5 e V6 com uma amplitude superior a 25 milímetros, ou uma voltagem superior a 25 milímetros. Depois, se eu tiver uma onda S deprimida, portanto, QRS está abaixo da linha de base, ok? Uma onda R deprimida em V1 e V2, e se tiver sinais de sobrecarga ventricular sistólica, que é este infra-ST a acompanhar a onda R dominante, isto são sinais de sobrecarga ventricular esquerda, ok? Reparem, se eu tiver esquerda, reparem, as derivações pré-cordiais vão V1, quarto espaço intercostal do lado direito, a V6 no quinto espaço intercostal na linha média axilar. Portanto, à medida que eu vou percorrendo da direita para a esquerda, ok, as derivações vão percorrendo todo o meu pré-córdio, ok? E, portanto, vou deslocar-me de V1, que está mais à direita, para V6 para mais à esquerda. Portanto, considero que derivações mais à esquerda são V5 e V6. Portanto, numa hipertrofia ventricular esquerda, quando eu tenho um R dominante, portanto, uma amplitude superior a 25 milímetros, com sinais de sobrecarga ventricular sistólica, ok? Que é a inversão ou depressão do segmento ST, em V5 e V6, e tenho as ondas S profundas
em V1 e V2, ok? Vocês depois podem, se tiver curiosidade, podem efetivamente consultar, que existem vários índices, podem ser calculados pelos cardiologistas ou os técnicos da área de pneumologia, que nos podem também auxiliar a chegar a estes sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Portanto, quando eu falo, quando eu tenho um QRS com uma amplitude superior a 25 em V5 e V6 e com uma inversão ou uma depressão do segmento ST a acompanhar este R dominante em V5 e V6 e tenho uma onda S deprimida em V1 e V2, eu considero isto critérios de hipertrofia ventricular esquerda, ok? E agora vocês perguntam, ó Filipe, mas isso acontece à direita, no ventricular direito? Claro que acontece. Reparem, se eu tiver um R dominante, este não é o melhor exemplo. Reparem que não tenho, efetivamente, aqui um R com uma amplitude superior a 25 milímetros. Mas se tiver um R dominante em V1, V2, V3 e V4 superior a 25 milímetros, se tiver os tais sinais de sobrecarga, ok, sistólica, não é? Que é a inversão ou depressão de segmento ST, onde eu tenho o R dominante, e eu preciso, pelo menos, de ter estas alterações em pelo menos duas derivações, que fossem V1 e V2, ok? E se tiver uma onda S, reparem que é RS, S está cá em baixo, que é RS, S profunda em V5 e V6, isto é um sinal de sobrecarga ventricular direita, ok? E vocês perguntam-me, Filipe, mas em que situações eu posso encontrar uma sobrecarga ventricular direita? Olha, num tromboembolismo pulmonar, por exemplo, ok? Em que eu tenho efetivamente uma oclusão de uma grande artéria, não é? Uma artéria pulmonar que vai provocar um aumento da pressão para as câmaras anteriores, neste caso o ventrículo direito, e provoca também uma sobrecarga na câmara que está anterior ao ventrículo direito, que é a aurícula direita, ok? E, portanto, reparem que estes critérios que nós já falámos acabam por ser uma imagem em espelho, não é? Portanto, na direita eu tenho um R dominante em V1 e V2 com sinais de sobrecarga ventricular V1, V2, V3, V4 e ondas S profundas em V5 e V6. Enquanto que numa hipertrofia ventricular esquerda, que é mais frequente, ok? Eu vou ter R dominante em V5 e V6 com os tais sinais de sobrecarga em V5 e V6 e em V1 e V2 tenho as tais ondas S profundas, ok? Reparem, vocês certamente já ouviram falar do bloqueio de ramo, certo? Reparem, se eu tiver um corte na transmissão do impulso através de um dos ramos, que é o direito ou o esquerdo do meu feixe DIS, ok? Eu vou ter alterações no meu complexo QRS. Eu vou ter este padrão em forma de M, ok? Lembrem-se sempre que o meu complexo QRS resulta da despolarização da câmara auricular direita e da câmara ventricular direita e câmara ventricular esquerda ao mesmo tempo. Quando eu tenho um corte na transmissão da informação dos ramos, neste caso no ramo direito, a primeira câmara que se vai despolarizar vai ser a câmara ventricular esquerda e depois já ativa-se a câmara ventricular direita. E, portanto, eu não vou ter dois complexos QRS um em cima do outro, eu vou ter dois complexos QRS um ao lado do outro. E por isso dá-me este padrão em forma de M, ok? E nós podemos identificar se isto é um bloqueio de ramo direito ou de ramo esquerdo, também quase com os mesmos critérios da sobrecarga ventricular. Portanto, se eu tiver um bloqueio de ramo direito, ok? Eu vou ter, para já, um RS R', portanto, eu tenho um QRS, isto é outro R, portanto, é o chamado R', ok? Em V1 e V2, com este aspecto de M, ok? O que é que eu vou ter mais? Vou ter o segmento ST, os tais sinais de sobrecarga sistólica, não é? Inversão ou depressão de segmento ST em V1 e V2. E o que é que eu vou ter em V5 e V6? Os mesmos critérios, que é o S deprimido em V5 e V6, ok? Aqui importa, nós sabemos se é um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo. Desculpem, um bloqueio completo ou um bloqueio incompleto. Por norma, nós só descrevemos os bloqueios completos, não é? A sigla muitas vezes aparece por BCRD, não é? Bloqueio completo de ramo direito, ou BCRE, não é? Bloqueio completo de ramo esquerdo. É quando eu tenho um complexo QRS com uma duração superior à fisiológica, que é superior a 0,12 segundos. Quantos é que nós temos aqui? Duração, reparem, desde o Q até o S. 0,04, 0,08, 0,12, 0,16. Portanto, é superior a 0,12. Eu digo que isto é um bloqueio completo de ramo direito. Portanto, reparem,
QRS-R', portanto, RS-R' em V1 e V2, sinais de sobrecarga ventricular em V1 e V2, e depois reparem que a V5 e V6 têm que ter a S deprimida. Se vocês forem a ver, são quase praticamente os mesmos critérios eletrocardiográficos da sobrecarga ventricular direita. Eu vou ter uma alteração aqui na minha morfologia. Em vez dele ser muito alto, ele vai ser entalhado, em forma de M, é como se fossem duas orelhas de coelho, ok? Se for um bloqueio de ramo esquerdo, e aqui é um bocadinho mais perigoso, não é? Os doentes com bloqueio de ramo esquerdo são doentes que efetivamente precisam de ficar em vigilância clínica, com monitorização dos marcadores de necrose, dos biomarcadores de necrose miocárdio, não é? Porque efetivamente provoca alterações nas pré-cordiais direitas, sugestivas de infarto, que nós não conseguimos distinguir se será ou não um infarto, porque efetivamente é um mecanismo compensatório de bloqueio de ramo esquerdo. Portanto, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, estou tramado, porque vou ter alterações nas derivações mais à direitas que me levam a duvidar se o indivíduo está ou não a infartar. E, portanto, existe uma regra geral no âmbito da medicina de urgência e de emergência, que todo doente que tenha um bloqueio de ramo esquerdo, até que provem o contrário, está a desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Ok? Então, reparem que no bloqueio de ramo esquerdo, efetivamente, eu vou ter um QRS-R' em V5 e V6, vou ter uma inversão ou uma depressão do segmento ST em V5 e V6, e vou ter, em vez de ter, então, a S profunda em V1 e V2, eu vou ter o quê? Um supradesnivelamento do segmento ST em V1 e V2, ok? E esse supradesnivelamento do segmento ST vai-me dar dúvidas se efetivamente não se trata de um quadro isquémico ou se efetivamente isto será um mecanismo compensatório do bloqueio de ramo esquerdo. Portanto, no bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho um padrão entalhado, um padrão em forma de M em V5 e V6, com sinais de sobrecarga ventricular, sinais de sobrecarga sistólica em V5 e V6, e tenho um supradesnivelamento em V1 e V2. E por isso, quando nós temos o bloqueio de ramo esquerdo, ficamos muito alertados, não é? Desta questão das alterações nas pré-cordiais direitas, ok? Por fim, a minha onda T, o que é que significa? Corresponde à minha repolarização ventricular, não é? Portanto, segue-se após o meu complexo QRS, portanto, não tem uma duração e uma amplitude estipulada, ok? É arredondada, é lisa e, por norma, acompanha sempre a mesma, a polaridade da onda T é a mesma, ou praticamente a mesma, da do complexo QRS, ok? Portanto, ela é de polaridade positiva, onde o meu complexo QRS for de polaridade positiva. E, na realidade, a minha onda T faz referência à reabertura ventricular, não é? À minha diástole ventricular, reabertura, preenchimento novamente daquela câmara, não é? Chamada pré-carga para dar débito cardíaco, não é? Mas eu posso ter alterações na minha onda T. A minha onda T, por exemplo, pode estar especulada ou em tenda em 3 situações, não é? Por exemplo, numa isquemia, num infarto agudo do miocárdio, numa fase inicial, ok? Pode estar também especulada ou em tenda, por exemplo, na hipercalémia, não é? É a primeira alteração, é na fase da repolarização, ok? E pode também estar especulado ou em tenda num contexto fisiológico do indivíduo em que não tem qualquer tipo de tradução patológica, que nós chamamos de alteração específica da repolarização ventricular. Portanto, se eu tiver uma onda T especulada, ok? Eu digo que pode estar alta numa hipercalémia, numa isquemia, ou pode ser uma alteração própria do indivíduo, inespecífica, não é? Da repolarização do ventrículo, que não tem qualquer tração patológica, ok? Mas pode estar invertida. E em que situações é que pode estar invertida? Nós falámos já em duas. Na sobrecarga ventricular, que nós verificamos que onde temos o R dominante, temos aquela inversão da onda T, ou depressão de segmento ST, não é? Portanto, a onda T está de polaridade negativa. No bloqueio de ramo, nós também temos o tal chamado de critérios de sobrecarga ventricular sistólica, não é? Portanto, temos inversão de pressão de segmento ST. Na isquemia, portanto, numa fase tardia do infarto, aparece a onda T invertida, ok? Ou numa toxicidade digital, que lembram-se, quando eu vos falei das finalidades do ECG, eu falei-vos que ele permite-nos identificar também toxicidade farmacológica, não é? E no caso da toxicidade digital, que eu tenho esta inversão ou pressão de segmento ST com este aspecto de uma colher. Parem, é como se fosse uma colher, ok? Portanto, isto já falámos. O intervalo PR, portanto, reflete, nós agora vamos falar de 2 intervalos, reflete o tempo que o estímulo demora a percorrer desde o nó sinusal até uma nódula auriculoventricular. E dizem que o intervalo PR normal é aquele que tem uma duração entre 0,12 a 0,20 segundos, ok? 0,12 a 0,20 segundos. Mas para não criarmos aqui linha ou faixas de valores,
vamos considerar que o intervalo PR normal é aquele que tem uma duração igual ou inferior a 0,20 segundos, ou seja, que tem uma duração inserida desde o início onda P até o início complexo QRS num quadrado dos grandes. Reparem, nós falamos que o quadrado dos grandes em termos de duração corresponde a 0,20 segundos, não é? Porque é a multiplicação da duração de um quadradinho pequeno, 0,04, vezes 5 quadrados pequenos, não é? Portanto, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20. Portanto, início de onda P até o início do complexo QRS, reparem que está dentro de um quadrado grande. Ok? Portanto, é igual ou inferior a 0,20 segundos. Portanto, isto digo que o intervalo PR aqui é considerado normal. Ok? Depois temos aqui outro intervalo, que é o intervalo QT. Este intervalo QT deve ser um intervalo que nós devemos ter sempre muita atenção, porque nós damos imensos ou administramos imensos medicamentos aos nossos pacientes que podem prolongar este intervalo QT. E damos um exemplo, a levofloxacina, que é uma quinolona que nós usamos para o tratamento da maioria das pneumonias, né? Nas pneumonias associado aos cuidados de saúde, as pneumonias associadas aos cuidados de saúde ou associadas à comunidade, não é? Se for administrada ou infundida muito rapidamente, ok? Pode efetivamente prolongar este intervalo QT, ok? Outra das drogas que recentemente foi passado para a via intramuscular, o haloperidol, não é? É outro dos fármacos que pode efetivamente prolongar este intervalo QT. E este intervalo QT vai desde o início do meu complexo QRS, ok? Desde o início do meu complexo QRS, desde o Q até ao final da onda T, não é? E é o tempo que o ventrículo demora a contrair e a relaxar. Portanto, engloba o período de despolarização e repolarização do meu ventrículo. E que tem um valor de referência entre o 0,35 e o 0,45. Ok? Isto são algumas das drogas que nós falamos que efetivamente podem provocar um prolongamento do intervalo QT, não é? Nomeadamente, por exemplo, os antiarrítmicos, como por exemplo a amiodarona, também pode efetivamente prolongar o intervalo QT. Ok? Depois, por fim, temos o segmento ST, não é? E, portanto, o segmento ST faz referência ou representa o fim da despolarização ventricular e o início da repolarização ventricular. Que em condições eletrofisiológicas normais, ok? Ela está a nível da linha da minha linha isoelétrica, ok? Portanto, em condições normais, ele deve ser isoelétrico, ou seja, deve estar ao mesmo nível, ok? Que a parte situada entre a onda T e a seguinte onda P. Pelo que este segmento ST pode estar supra-desnivelado, pode estar elevado ou pode estar deprimido, ok? Eu considero que o indivíduo tem um supra-desnivelamento quando tem a fusão da onda S com a onda T. Portanto, o meu segmento ST, 2 milímetros acima da linha de base. Reparem que a minha linha de base, que é a minha linha isoelétrica, que é esta, reparem quantos quadradinhos pequenininhos estão acima da linha de base. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Portanto, eu digo que este indivíduo tem um supradesnivelamento. Agora, reparem aqui, a minha linha isoelétrica, não é? A minha linha de base, quantos quadradinhos tenho abaixo da linha de base? 1, 2, 3, 4. Portanto, eu digo que o S com o T está fundido para baixo da minha linha isoelétrica, da minha linha de base. Portanto, eu digo que este indivíduo tem um infradesnivelamento de segmento ST. Ok? Então, em suma, nós podemos verificar que a nossa onda P, por norma, deve ser arredondada e positiva, mas pode ser normalmente alta na sobrecarga auricular direita, nós vimos que ela era espiculada, ou pode ser larga ou bífida na sobrecarga auricular esquerda. Ok? O complexo QRS pode ter 3 padrões anómalos, pode ser anormal, demasiado largo, quando temos o bloqueio de RAM. Lembram-se com aquele padrão em forma de M? Pode ser demasiado alto, quando ele é muito, muito alto, ou seja, quando tem uma amplitude superior a 25 milímetros, como temos nas sobrecargas ventriculares, que é quando tem um músculo ventricular hipertrofiado, não é? Ou pode ter uma onda Q anómala, uma onda Q patológica, que é indicativa de fibrose do meu miocárdio, e, portanto, esta onda Q patológica aparece, por norma, 1 ano após o desenvolvimento do infarto. Portanto, o segmento ST pode ser normal, portanto, pode estar a nível da linha isoelétrica, pode estar elevado, ou seja, supradesnivelado, ou pode estar deprimido, portanto, infradesnivelado.
desnivelado. E a onda T pode ser de configuração normal, portanto, acompanha por norma a polaridade do meu complexo QRS. Pode ser uma onda T especulada, que nós verificamos que podia estar presente numa hipercalémia, podia ser, por exemplo, numa isquemia ou uma alteração específica, ou pode estar invertida, como falámos na isquemia, como falámos, por exemplo, na toxicidade digitálica, como falámos, por exemplo, na sobrecarga ventricular ou no bloqueio de ramo, ok? Pode estar invertida nessas situações. E agora eu acredito, Filipe, eu estou-me a sentir no abismo, calma malta, eu seguro aí o povo todo, está bem? Estes conceitos são muito complexos, mas são fundamentais para nós compreendermos o que vem a seguir, ok? Portanto, nós para interpretarmos um traçado eletrocardiográfico, nós temos que, efetivamente, analisar 6 questões, ok? A primeira questão é se existe atividade elétrica. A segunda, qual é a frequência ventricular, ou seja, a frequência dos complexos QRS, que é isto que eu pretendo saber. Quantas vezes é que tenho, quantos complexos QRS é que eu tenho, qual é a frequência gerada, a frequência cardíaca gerada por esses complexos QRS. Não se esqueçam que os complexos QRS correspondem à despolarização do ventrículo, à contração do ventrículo, não é? Eu preciso saber quantas vezes é que ele contrai, não é? Se o ritmo é regular ou irregular. Se o meu QRS é de duração normal ou alargada, nós já vimos que um QRS estreito ou de duração normal é aquele que é igual ou inferior, ou tem uma duração igual ou inferior a 0,12 segundos, e aquele QRS largo é aquele que efetivamente tem uma duração superior a 0,12 segundos, que eu por norma associo a um ritmo com origem no ventrículo. Mas eu digo-vos, calma, malta, porque se eu tiver um bloqueio de ramo completo, como nós vimos agora há bocadinho, o QRS pode estar largo, ok? Quinta questão, a atividade auricular, e eu pretendo analisar esta questão, porque nós já falámos de uma regra básica, tudo que tenha onda P, ok, é um ritmo com origem no nódulo sinusal, ok? E depois a sexta questão, qual é a relação entre a atividade auricular com a ventricular? Ou seja, qual é a relação entre o meu nódulo sinusal, ok, com o meu ventrículo? Ou seja, qual é a relação entre as minhas aurículas com o meu ventrículo? Se existe sincronia ou não na transmissão do impulso entre o nódulo sinusal para o nódulo AV, ok? Porque depois fazemos aqui referência aos bloqueios de ramo. Lembrem-se, nos bloqueios de ramo, não, desculpa, nos bloqueios auriculoventriculares. Nos bloqueios auriculoventriculares, nós vamos tendo uma perda de dependência do nódulo sinusal para o nódulo auriculoventricular, até que chegamos ao BAV completo, em que há uma sincronia entre tudo que seja com origem nódulo sinusal e tudo que seja com origem a nível de nódulo AV. Ou seja, há estímulos produzidos pela minha aurícula e há estímulos produzidos pelo meu nódulo aurículo e há estímulos produzidos pelo meu ventrículo, ok? Portanto, vamos deixar de ter aqui sincronia, ok? Eu gostava de, antes de começarmos a analisar cada uma destas questões, de vos relembrar o seguinte. Vamos analisar a primeira questão, depois de seguida vamos analisar se o ritmo é regular ou irregular, porque só mediante a determinação da regularidade ou da irregularidade conseguimos de escolher a melhor fórmula para calcular a frequência ventricular. Portanto, para vocês memorizarem estas 3 questões, eu também criei esta sigla, que é o AFRITAR, ok? Portanto, o AFRITAR, em que faz referência às mesmas 6 questões. Se existe atividade elétrica, qual é a frequência ventricular, se é um ritmo regular, um ritmo irregular, qual é o tamanho do complexo QRS ou a duração do complexo QRS, se existe atividade auricular ou relação entre as aurículas e os ventrículos. Portanto, a sigla AFRITAR pode ajudar, ok? Portanto, a primeira questão, existe atividade elétrica, o que é que eu tenho que procurar? Complexos QRS, ok? É isto que eu tenho que procurar. Os complexos QRS são sinal de despolarização ventricular, de contração ventricular, é sinal de vida, é o que me dá débito, não é? Ok, porque se eu não tiver complexos QRS, como vocês veem em cima, aqui nesta imagem, é que eu tenho uma linha isoelétrica, eu digo que, efetivamente, aqui não tenho atividade elétrica, eu não tenho complexos QRS, ok? E aqui, eu tenho que ter muito em atenção que tenho que fazer uso deste protocolo, que é o chamado protocolo da cagada, ok? E, portanto, confirmar cabos, confirmar o ganho, ou aumentar o ganho, não é confirmar o ganho, é aumentar o ganho, o tamanho do meu ECG e mudar de derivação, ok? Hoje em dia, este protocolo não é muito convencional, ok? Utilizarmos hoje em dia, ok? E nós, quando temos uma dúvida entre uma assistolia e um ritmo que aparentemente eu tenho ali complexos QRS, eu tenho que continuar com manobras de SBV, não vou perder tempo a confirmar se as conexões estão colocadas, aumentar o ganho, não, eu faço mais 2 minutos de SBV, ok? E ao final de 2 minutos paro novamente para avaliar o ritmo e aí vou ter algumas, ou vou ter mais certezas, ok? Portanto, numa primeira questão, eu tenho que identificar se existe atividade elétrica, ok? Portanto, pesquisar a presença, então, de complexos
QRS, ok? A seguir, vamos determinar se o ritmo é regular. Deixem-me passar para a questão aqui, do ritmo regular ou irregular. Para determinarmos se o ritmo é regular ou irregular, pegamos numa folha, ok, ou numa régua, traçamos 3 pontos sobre o nosso R, portanto, que é a extremidade do complexo QRS, deslocamos a folha e verificamos se coincide entre si. E claro que coincide, ok? E, portanto, eu digo que este ritmo é regular. Se não coincidir, eu digo que é um ritmo irregular. E, portanto, quer para ritmos regulares ou irregulares, eu vou ter fórmulas específicas para calcular a frequência ventricular. Ok? Aqui temos um ponto, ou temos aqui algo que nos diz que este ritmo vai ser regular para todos os efeitos, que é a presença de uma onda P. A onda P, que nós já vimos que é todos os ritmos que têm origem, diz respeito a todos os ritmos com origem nó sinusal, diz respeito a uma estrutura, que é o meu nó sinusal, não é? Que tem a capacidade de gerar impulsos, mas também de manter a ritmicidade. Para todos os efeitos, se eu tiver uma onda P, eu vou considerar que este ritmo é regular, ok? E, portanto, para determinarmos a frequência ventricular para ritmos regulares, temos pelo menos 3 fórmulas. Isto é para uma situação de emergência que não vamos efetivamente falar. Porquê? Porque é muito similar a esta fórmula aqui, ok? Portanto, se o ritmo for regular, nós podemos utilizar estas duas fórmulas assim em grosso, ok? A primeira fórmula será dividir 300 por um número de quadrados grandes, ou seja, de 5 milímetros, ok? Entre dois R's, ok? Ou fazer 1500, fazer a divisória de 1500 pelo número de quadrados pequenininhos entre dois complexos QRS, ou entre dois R's. Vamos ver aqui este exemplo. Reparem. Aparentemente este ritmo será regular, não é? Eu podia pegar numa folha, traçar os pontinhos, verificar se coincide. Mas eu tenho aqui a minha onda P. E a minha onda P, até que provem o contrário, diz-me que este ritmo vai ser regular, ok? Reparem, estes dois complexos QRS, portanto, eu para calcular a frequência ventricular, eu tenho que ter referência sempre a dois complexos QRS, não é? E, portanto, reparem que estes dois complexos QRS coincidem com uma linha do quadrado grande. Estão a ver? Isto é um quadrado grande, que está um bocado esticada esta imagem, mas reparem, isto é um quadrado grande, ok? E o R coincide com a linha de quadrado grande. E aqui, a mesma coisa. Portanto, se isto acontecer, eu posso usar a fórmula dos 300. 300 a dividir por número de quadrados grandes, que são de 5 milímetros, não é? Portanto, de 0,20 segundos, ok? De 5 milímetros, portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Nós podemos calcular também o tamanho destes quadradinhos na sua horizontal, não é? Portanto, fazemos 300 a dividir por número de quadrados grandes entre dois R's. E reparem quantos quadrados grandes é que temos. 1, 2, 3, 4. Portanto, 300 a dividir por 4 dá 75, ok? Mas podemos usar também a fórmula dos 1500, ok? Nós usamos a fórmula dos 1500 quando o R dos complexos QRS não fica em cima da linha de quadrados grandes, ok? Mas fica a meio aqui dos quadrados pequenininhos, ok? E, portanto, eu faço a divisória de 1500 a dividir por número de quadradinhos pequenininhos. Nós vimos que cada quadrado grande é composto por 5 quadrados pequenininhos, não é? Portanto, 1500 a dividir por 5, 10, 15, 20. Portanto, dá na mesma os 75, ok? Estamos a entender? Reparem aqui. Eu determinei que este ritmo era regular, não é? Aliás, eu tinha aqui uma onda P que me diz que o ritmo é regular, ok? Que fórmula é que nós podemos utilizar? A dos 300 e a dos 1500. Mas qual é a fórmula mais adequada? Ok, o R, os dois R's coincidem com a linha dos quadrados grandes. Estão a ver? Isto é a linha dos quadrados grandes, certo? Esta aqui. Portanto, o R coincide. E aqui coincide? Coincide. Então vamos fazer 300 a dividir por número de quadrados grandes entre dois R's, não é? Portanto, 300 a dividir por 1, 2, 3, que dá 100 batimentos por minuto. Mas vocês perguntam, oh Filipe, mas eu posso fazer a divisória de usar a fórmula dos 1500? Claro que podem, ok? Portanto, 1500 a dividir por quantos quadradinhos pequenininhos? 5, 10, 15. Portanto, 1500 a dividir por 15 dá na mesma aos 100, ok? Reparem aqui, os dois R's é um ritmo regular, certo? Os dois R's estão a coincidir com a linha dos quadrados grandes? Estão. Então eu posso utilizar a fórmula dos 300 a dividir por número de quadrados grandes entre os dois R's. Portanto, 300 a dividir por 1, 2, 3, 4, 5, dá 60 batimentos por minuto, ok? Mas posso usar a fórmula dos 1500? Claro que podem usar. 1500 a dividir por 5, 10, 15, 20, 25. Estão a acompanhar? Digam-me em casa, vão escrevendo aqui no chat se estão a acompanhar ou não. Portanto, 1500, a fórmula dos 1500 é divisória entre 1500 e o número de quadradinhos pequenininhos entre dois R's, ok? Portanto, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25. 1500 a dividir por 25 dá mesmo aos 60 batimentos por minuto, ok? Boa, muito bem, já estou a ver que vocês estão a acompanhar. Outro exemplo,
Aqui, reparem, os R's coincidem com a linha de... Dois R's coincidem com a linha de quadrados grandes. A linha dos quadrados grandes seria aqui. Ok? Estão a coincidir os dois R's com a linha dos quadrados grandes? Não estão. Portanto, nós vamos fazer a divisória de 1500 a dividir por 5, 10, 15, depois 16, 17, 18, 19, 20. Portanto, 1500 a dividir por 20 dá 75. Ok? Agora, para os ritmos irregulares, existe outra fórmula. Ok? E qual é a fórmula? É contar o número de complexos QRS durante 6 segundos, ok? E multiplicar por 10. E agora vocês estão a dizer, Filipe, agora é que me deste a volta à cabeça. Eu digo-vos, calma, que nós já vamos ver quanto é que é 6 segundos, ok? Portanto, nós vimos que 1 quadrado dos grandes, ok? Corresponde a 0,20 segundos, ok? Portanto, se 1 quadrado dos grandes corresponde a 0,20 segundos, ok? 6 segundos corresponde a x. Portanto, x é dividir 6 por 0,20 e, portanto, isto vai dar 30 quadrados grandes, ok? Portanto, eu tenho que calcular o número de complexos QRS em 30 quadrados grandes, e vocês, se forem a ver neste traçado, isto tem 30 quadrados grandes. Portanto, quantos complexos QRS tem? 1, 2, 3... 4, 5. 5 vezes 10 dá 50. Ok? Portanto, isto serve para os ritmos irregulares, como por exemplo a fibrilhação auricular. Ok? Portanto, avançando. Quarta questão. Os QRS são de duração normal ou alargada? E nós já dissemos que todo o QRS com duração estreita, por norma, é supraventricular, ou seja, com origem a nível do nódulo auriculoventricular ou acima do nódulo auriculoventricular. Ok? Todo o QRS com uma duração superior a 0,12 segundos, que é o chamado QRS largo, eu digo que ele tem origem ventricular, num foco ventricular, ok? Mas atenção, malta, se eu tiver um bloqueio de ramo, se eu tiver uma alteração a nível da condução de um dos ramos do feixe do ramo direito ou ramo esquerdo, o QRS pode estar largo. Eu tenho que estar a analisar aquilo que está previamente ao complexo QRS, porque se eu tivesse um QRS largo, com uma alteração da morfologia, e antes do QRS eu tenho uma onda P, o que é que eu vos disse onda P? Até que provem o contrário, tendo uma onda P no meu traçado, trata-se de um ritmo sinusal, com origem no nódulo sinusal. Ok? Portanto, QRS estreito e uma duração do QRS igual a inferior a 0,12 segundos, QRS largo é quando temos um complexo QRS com mais de 0,12 segundos. Ok, malta, antes de avançarmos, aqui na quarta questão, nós além de analisarmos a duração do complexo QRS, nós já estamos a olhar para tudo, não é? Nós começamos a olhar se o QRS tem uma amplitude, se está muito alto, não é? Se tem uma amplitude acima dos 25 milímetros, se o meu complexo QRS está entalhado, ok? E já começo a olhar para a fase terminal do meu complexo QRS e a junção com a onda T, para ver se ele está supradesnivelado ou infradesnivelado. Lembram-se daqueles conceitos que nós fomos falando até agora? Ok, temos que começar a juntar tudo. Ok, malta? Quinta questão, a atividade auricular. E nós, para identificarmos se existe atividade auricular, nós temos que ir a uma derivação, que é a derivação D2, e verificar se existe uma onda P, que é aquela de flexão positiva. Eu olho para a derivação D2, eu olho para esta derivação, ok? E vejo que existe uma onda P. E eu analiso esta onda P como uma onda P arredondada, de flexão positiva. E preciso calcular a duração da onda P e a sua amplitude. E verificar se ela é mesmo arredondada e positiva, porque nós já falámos que nas sobrecargas auriculares a onda P ou fica especulada ou fica bimodal, bífida ou bimodal, ok? E lembrem-se, sempre que tivermos uma onda P, vamos respirar fundo, porque até que provem o contrário, ok? É um ritmo com origem nódulo sinusal, ok? Sexta questão, que eu já vos disse que serve para os bloqueios auriculoventriculares, não é? Portanto, é a relação entre a aurícula e o ventrículo, se existe sincronia entre a aurícula e o ventrículo, ok? Nos bloqueios auriculoventriculares, nós vamos ter um divórcio total das aurículas dos ventrículos. O nódulo AV vai fechar portas, ok? E não vai permitir a passagem do estímulo do nosso sinusal para o meu ventrículo. E, portanto, vão haver dois focos no meu coração a gerar impulsos de uma forma isolada, ok? Que vai ser o meu nódulo sinusal, que vai conseguir continuar a sua vida, tranquilo, a gerar ondas P, só que chega ao nódulo AV e não passa, ok? E quem é que assume o comando? Vai ser o meu ventrículo. É óbvio que a minha frequência ventricular vai ser baixa, porque o meu ventrículo tem frequências baixas, na ordem dos 30, 40 batimentos por minuto, e vou ter um complexo QRS largo. Mas para todos os efeitos, quando eu digo que se existe relação ou não da minha aurícula com ventrículo, eu faço referência ao meu intervalo PR,
não é? E, portanto, eu digo que há uma relação de dependência quando antes do meu complexo QRS eu tenho uma onda P e o meu intervalo PR, lembrem-se, aquele intervalozinho que vai desde o início da onda P até o início do complexo QRS, não é? É igual ou inferior a 0,20 segundos. Eu digo que existe uma relação de dependência. Agora, eu digo que há uma relação de independência, e reparem aqui nesta imagem, que é uma relação de dependência, não é? Tenho uma onda P antes do meu complexo QRS e este intervalo PR aqui é igual ou inferior a 0,20. Agora reparem aqui nesta imagem. Eu vejo ondas P para aqui soltas, não é? Portanto, não existe qualquer relação entre a minha atividade auricular com a minha atividade ventricular. Eu precisava de uma tira maior do que esta, não é? E reparem que o meu QRS aqui já é mais largo, não é? O que é que isto quer dizer? Quem me está a assumir o foco é o ventrículo. Há um impulso ectópico no ventrículo que está a gerar frequência. Ou seja, tudo isto é indicativo de uma relação de independência e de um bloqueio auriculoventricular de terceiro grau. Não é? Portanto, eu digo que há uma relação de dependência quando eu tenho ondas P que não precedem o complexo QRS e o intervalo PR é variável. Ok? Muito bem, malta. Eu sei que este webinar já está a demorar um bocadinho, não é? Mas gostava pelo menos de vos falar nestas 3 disritmias, ok? E, portanto, as disritmias cardíacas podem ser agrupadas em 4 locais. Podem ser as arritmias com origem no nódo sinusal, as arritmias com origem nas aurículas, ok? As arritmias com origem no nódulo auriculoventricular ou as arritmias com origem nos ventrículos. Lembrem-se sempre que nós temos um sistema de condução, que é onde tem origem os impulsos, mas se houver algumas células autoexcitáveis, quer das aurículas, quer dos ventrículos, e se estas gerarem impulsos com frequência superior ao do meu sistema de condução, quem assume o comando é quem está a gerar estes impulsos com maior frequência, ok? Vamos começar então pelo ritmo sinusal. E aqui o princípio que eu já vos tenho dado desde o início desta formação. Diz-se que é um ritmo com origem nódo sinusal, ok? Sempre que eu tiver a presença de uma onda P, ok? Até que provem o contrário, sempre que tiver uma onda P, eu digo que o meu indivíduo está com um ritmo considerado sinusal, ou seja, um ritmo com origem no nódulo sinusal ou no nódulo sino-auricular, ok? E, portanto, o ritmo sinusal tem origem no meu pacemaker natural, não é? Em que a frequência oscila entre 60 a 100 batimentos por minuto e vemos que cada contração ventricular é precedida de uma onda P, ok? Onda P é essa que corresponde à despolarização, à contração das minhas aurículas, ok? De iguais características morfológicas, ok? E reparem aqui neste traçado, ok? O que é que nós conseguimos ver assim em primeira instância? Primeiro, tenho ondas P, ok? E até que provem o contrário, eu já respiro fundo aqui, eu digo, ok, o meu nódo sinusal está a funcionar, ok? Vamos começar a analisar aquelas 6 questões que nós vimos até agora. Reparem que o que está aqui não é a solução deste traçado, é as características normais. Existe atividade elétrica, não existe? Porque eu tenho complexos QRS, ok? Este ritmo é regular ou irregular? Aparentemente parece-me regular, mas eu pegava numa folhinha, aqui, ok? Aqui está a ponta da folha, então uma régua, traço 3 pontos e verifico depois, deslocando para este lado, se isto coincide estes pontos com os R's dos restantes complexos QRS. Eu diria que este ritmo é regular. Mas como vocês já são expertos em eletrocardiografia, vocês já estavam a olhar ali para a onda P e dizem assim, ó, Filipe já me disse, sempre que eu tiver uma onda P, eu vou assumir que o meu ritmo vai ser regular, até que provem o contrário, não é? Ok, sendo um ritmo regular, que fórmulas é que nós podemos utilizar para calcular a frequência ventricular? Podemos utilizar a dos 300 ou dos 1500. Mas o Filipe também vos disse que para utilizar qualquer uma destas fórmulas, eu tenho que verificar se os dois R's coincidem com a linha dos quadrados grandes, para utilizar a fórmula dos 300. Coincide com a linha dos quadrados grandes. Olha, a linha de quadrado grande é esta, ele coincide, está fora, ok? Aqui também não coincide. Portanto, vou utilizar a fórmula dos 1500. 1500 é dividido por quantos quadrados? 5 quadrados, 10 quadrados, 15 quadrados, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok? Portanto, eu faço aqui o cálculo. Vamos lá ver. 1500 a dividir por 22 dá 68. Portanto, 70 batimentos por minuto. Está uma frequência cardíaca normal, ok? Até aí também já fico mais tranquilo, ok? Quarta questão. Complexo QRS, duração normal ou alargada? E nós vamos aqui ao nosso complexo QRS e verificamos que ele tem, desde o Q até o S, tem 0,04, 0,08. Portanto, é inferior, igual ou inferior a 0,12 segundos. Portanto, eu digo que
o meu complexo QRS é duração normal. Portanto, isto já me permite começar a arrumar este ritmo. Portanto, sei que complexo QRS